Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de História e hoje vamos falar sobre celebrações e saberes da cultura popular. Neste capítulo você vai conhecer um pouco mais sobre o patrimônio cultural imaterial brasileiro. Conversa vai. A literatura de cordel é um patrimônio material do Brasil. Você já leu um cordel? São esses livrinhos. Eles contam a história do povo nordestino. Eles são chamados cordéis porque eram vendidos em feiras pendurados em cordões, conforme a gente vê aí na imagem. Você já leu um cordel? Conversa vem. Na literatura de cordel, os poemas são rimados e os desenhos são típicos da cultura nordestina. Você sabe por que a literatura de cordel é considerada um patrimônio imaterial? Nós vimos que o patrimônio imaterial é aquele que tem a ver com os saberes do povo, com os gostos, os costumes, as tradições, festas, danças, músicas. O cordel é um desses. Um livro escrito em forma de poemas, com ilustrações e que fala sobre o povo nordestino. É uma característica marcante aqui do Nordeste a questão da literatura do cordel. E é considerado um patrimônio imaterial, porque conta a história do povo. Faz parte da tradição do nordestino. 206. Bens brasileiros no patrimônio mundial. Patrimônio imaterial é a forma de celebrar, criar, fazer e se expressar. Esses aspectos são impalpáveis, a gente não consegue tocar. Porém, os objetos que são utilizados para essas práticas, como os instrumentos musicais, são considerados parte do patrimônio imaterial. Por isso, músicas, ofícios e celebrações populares são exemplos de patrimônio imaterial. Nos últimos anos, alguns bens da cultura popular brasileira têm sido incluídos na lista de patrimônio imaterial da humanidade. Samba de roda do recôncavo baiano é um exemplo. Quando pensamos em samba, logo nos vem à cabeça a imagem do carnaval, de blocos de rua e dos grandes desfiles das escolas de samba. No entanto, essa prática cultural vai muito além do carnaval. O samba de roda tem origem na Bahia e pode ser realizado em festas religiosas do catolicismo popular e de religiões afro-brasileiras. O samba de roda foi considerado patrimônio nacional em 2004 e patrimônio da humanidade em 2008. O samba de roda tem algumas regras. Os participantes devem estar em círculo, cantando e batendo palmas. De preferência são tocados pandeiros e violas. As coreografias são variadas. No centro da roda deve ter um ou dois dançarinos, que alternam com as pessoas do círculo. Embora homens participem da dança, a maioria dos participantes é mulher. Vamos agora ver um pouco de outra cultura imaterial do Brasil, que são as pinturas indígenas. Há milhares de anos, pessoas em diferentes regiões do mundo utilizam pigmentos extraídos da natureza para destacar ou suavizar partes do corpo humano. Dos primeiros tempos da humanidade aos dias atuais, a prática de colorir o corpo foi comum em diferentes civilizações. Mas será que todos os povos realizam pinturas corporais com a mesma intenção? Você já deve ter visto imagens de indígenas com pinturas corporais. Por que muitos grupos indígenas pintam seus corpos? A pintura corporal indígena possui diferentes significados. Apesar de cada povo utilizar as cores e os símbolos de uma forma muito própria, podem-se apontar algumas semelhanças. Vamos conhecê-las? Para realizarem suas pinturas, os indígenas utilizam pigmentos extraídos da própria natureza. Os dois pigmentos mais comuns são obtidos a partir do genipapo e do urucum. Do caldo do genipapo surge uma tinta preta, enquanto do caroço do urucum se produz uma pasta vermelha. Preto e vermelho são as principais cores utilizadas nas pinturas corporais indígenas. A pintura corporal é uma parte importante da cultura indígena. Por isso, ela é realizada em diferentes momentos, como em festas, despedidas, protestos, guerras e celebrações. Os símbolos diferenciam homens, mulheres e crianças e expressam o sentimento do grupo naquele momento, que pode ser de alegria ou tristeza. Observando essas imagens, você pode estar se perguntando: quanto tempo essas pinturas ficam no corpo? Dependendo do tamanho e da quantidade de tinta utilizada, as pinturas podem durar de 4 a 10 dias. Por isso, os indígenas costumam utilizá-las em momentos especiais.
Gostou das informações? Que tal pesquisar um pouco mais sobre esse assunto? A cultura indígena é muito rica e diversificada. Vamos lá, temos muito a aprender. Pois é, nós já estudamos aqui que a cultura indígena é muito rica realmente, e essas pinturas fazem parte dessa cultura imaterial. 207, vale a pena conhecer. As danças gaúchas são realizadas no Rio Grande do Sul. Essas danças são acompanhadas de gaitas e muitos dançarinos e músicos começam a treinar desde criança. O livro Borguetinho, a história do menino gaiteiro, apresenta a história de Renato Borghetti, um músico gaúcho importante na manutenção da tradição musical do sul do país. Com esse livro é possível conhecer parte do patrimônio gaúcho. Vale a pena conhecer então, se você tiver a oportunidade de ler esse livro. Arte Kuciuá. As pinturas corporais dos indígenas Uajampi, habitantes do norte do Amapá, se chamam arte Kuciuá. Com tinta feita de urucum, genipapo ou resina, eles pintam as costas, os braços e os rostos com padrões Kuciuá. As crianças são ensinadas desde muito pequenas a fazer esses desenhos e é uma tradição que passa de geração a geração. Não há significado religioso nessas pinturas. Para eles, os indígenas, elas são desafios. Eles se esforçam para não respingar a tinta, fazer linhas e ângulos retos e produzir a tinta mais brilhante. Essas pinturas também representam o humor e os sentimentos dos Uajampi. Quando um membro da aldeia morre, os indígenas pintam o corpo com padrões de luto. Quando uma criança nasce, fazem pinturas que expressam alegria. No ano de 2002, a arte Kuciuá foi considerada patrimônio nacional e em 2003, patrimônio da humanidade. Foram criados centros para realizar pesquisa e tirar fotos dos Uajampi, registrando a cultura e as tradições desse povo em livros escritos em português e também na língua Uajampi. Aqui nós temos um exemplo, né, dessa forma de desenho. Kuciuá. 208. Mão na massa. Esse mão na massa, vocês vão aguardar um pouquinho que vai dar outras instruções e a gente vai fazer em outra ocasião. Certo? Festas religiosas. Você e sua família praticam alguma religião? Vocês se reúnem em algum edifício para praticar sua religião? Além de igrejas e outros templos, manifestações religiosas também podem ser consideradas patrimônio, independentemente de serem patrimônio mundial, nacional ou regional. São muito importantes para suas comunidades. Existe alguma festa ou celebração importante para a sua religião? A seguir, vamos conhecer algumas festas religiosas que são consideradas patrimônio cultural e material do Brasil. Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O Círio de Nossa Senhora de Nazaré é uma manifestação religiosa católica que ocorre desde o ano de 1973, na cidade de Belém, no Pará. Ela reúne mais de 2 milhões de pessoas e consiste em várias procissões em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, considerada santa pela população católica. A imagem dela é levada em romarias, nas quais os fiéis prestam homenagens. Entretanto, o traslado da imagem da santa acontece. São celebradas várias missas e as pessoas costumam acompanhar o trajeto a pé. Muitos peregrinos andam descalço ou carregam tijolos e outros objetos para pagar promessas feitas à santa na sua devoção. Atualmente, essa peregrinação é considerada patrimônio da humanidade. Romaria significam viagens religiosas que alguém faz por devoção. É uma peregrinação. E traslado, transporte de um local para o outro. No livro a gente vai ficar por aqui e vamos mostrar a vocês então a ficha de atividades. Faremos as páginas 129 e 130. Na página 129, número 1, a gente vai completar aqui as lacunas com a palavra correta. Letra A. As paisagens naturais ou industriais são patrimônio dos povos indígenas? Claro que são naturais. As paisagens naturais. Um exemplo é a Praia da Onça ou Cachoeira da Onça, que nós vimos na aula passada.
Cachoeira da Onça, muito bem. No norte do Brasil. B. O patrimônio de europeus, ricos ou pobres, foi inicialmente deixado de lado pelo SPAN. Claro que pobre. O patrimônio dos europeus, que eram pobres, foram deixados de lado pelo SPAN. Eles não davam muito valor. C. O patrimônio cultural de afro-brasileiros e indígenas deve ser abandonado ou preservado por esses povos? Claro que é preservado. Muito bem. Complete então aí suas lacunas. Número 2. Observe atentamente as duas construções retratadas na foto a seguir. A da esquerda é uma moradia alemã, essa. A da direita é inspirada em tradição portuguesa. Vamos comparar e perceber as diferenças entre elas. Quais são essas diferenças? Então, vamos lá, dar uma olhadinha na foto e ver. Por exemplo, na construção alemã, as janelas são quadradas. Aqui elas são arredondadas, tá vendo? Não há sacadas. O telhado tem 2 quedas d'água. Não tem enfeites esculpidos, né, do lado de fora da fachada. E é totalmente diferente aqui da construção portuguesa, que esses detalhes tem lá. Então, vamos colocar. Na construção alemã, as janelas são quadradas. Não há sacadas. O telhado tem 2 quedas d'água. E não há enfeites esculpidos na fachada. Elementos presentes na construção portuguesa. Cento e 30. Letra B. Qual delas seria considerada patrimônio pelo SPAN? A construção portuguesa. Por que que a construção portuguesa seria considerada patrimônio pelo SPAN e não a Alemanha? Porque a gente viu que o SPAN ele registrava as obras dos imigrantes apenas portugueses, os outros eram deixados de lado, né? Então, a gente pode colocar, pois o SPAN não registrava as obras de imigrantes que não fossem portugueses. E aqui na número 3, tia vai deixar vocês observarem aí bem direitinho e encontrarem. Vocês vão ver a imagem, as imagens, né, das casas típicas da Alemanha e encontrar os 7 erros que tem nelas. Então, vocês vão localizar os 7 erros e quando você achar, você circula, tá bom? Vou deixar vocês fazerem essa daí, que é muito divertida.
Encontre os 7 erros e vá circulando. Por hoje é só, façam no capricho. Um abraço a todos e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!